Um sistema inédito no mundo que prevê onde os raios podem cair foi lançado hoje no Brasil. O Serviço de Previsão de Raios foi desenvolvido no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e deve entrar em operação já no próximo verão. A descarga elétrica dura apenas meio segundo. Quando atinge o chão, é chamada de raio. Por ano, são mais de 50 milhões. E o perigo é maior do que se imagina. Há mais mortes por raios do que por deslizamentos de terra no Brasil. Em média, 110 pessoas morrem atingidas por raios. Durante uma tempestade, alguns cuidados podem ajudar a evitar acidentes, como se abrigar em um edifício com para-raios, por exemplo. Quanto mais aberto for o local, maior o risco. Ficar assim, perto de uma árvore, nem pensar. E agora, um novo sistema promete ajudar ainda mais, prevendo quando e onde a descarga elétrica vai cair. Um programa lançado hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais promete ajudar na prevenção desses acidentes. O alerta vai soar com 24 horas de antecedência. Informações do vento, da temperatura, umidade, concentração de gelo na atmosfera são captadas pelo sistema, que calcula por meio de cores onde os raios podem cair. As áreas mais coloridas são as de maior risco. Nós chegamos à conclusão, com base nesse último verão, que o nível de acerto é de 85%. A ideia é que a ferramenta esteja operante já neste verão, época em que a incidência de tempestades é maior. Todo cidadão vai saber de antemão, com um dia de antecedência, aonde vai cair raio. E ele pode se programar para evitar uma fatalidade. O fim de semana terá tempo seco e quente em quase todo o país. Faz sol do interior da região sul, passando pelo norte até o nordeste. Áreas de instabilidade provocam chuva forte em pontos isolados, do Acre ao Ceará. Também chove do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo, principalmente por causa da umidade que vem do mar. E a madrugada será fria na região sul. O dia amanhece com apenas 4 graus na Serra Gaúcha. À tarde, a máxima não passa dos 19 em Florianópolis, bem diferente do norte. Calorão em Palmas, com 41 graus. Em São Paulo, fim de semana com chuva e frio. Sábado faz 19 graus e no domingo 23. Na segunda, as pancadas serão mais isoladas. Já em Brasília, local dos tradicionais desfiles, faz sol e calor até o feriado. Amanhã, máxima de 34. No litoral do Nordeste, vai dar praia em Salvador. Amanhã, a máxima é de 29 graus. A presidente Dilma disse que o governo vai corrigir o déficit no orçamento sem sacrificar programas sociais. E parlamentares reagiram à fala de Michel Temer sobre a capacidade da presidente de concluir o mandato. As últimas declarações do vice, Michel Temer, acenderam as luzes de alerta no governo e na cúpula do PT. O PMDBista afirmou que acha difícil a presidente Dilma concluir o mandato com aprovação de só 7%. A atitude foi vista como um sinal claro de afastamento político do vice. Em reunião no Alvorada na noite desta quinta, Lula teria alertado Dilma para as consequências imprevisíveis de uma ruptura na aliança com o PMDB. Quando esses fatos são ditos pelo vice-presidente, claro que as coisas ficam comprometedoras para o lado do governo. O presidente Michel Temer respondeu uma pergunta e disse o seguinte: nós precisamos agir para mudar essa realidade. Ao ficar essa realidade, nenhum governo consegue ficar nessa situação sangrando 3 anos e meio. E é verdade. O Planalto minimizou o episódio e aceitou as explicações da vice-presidência de que a frase de Temer teria sido retirada de um contexto mais amplo. A presidente Dilma dedicou a sexta-feira ao esforço por recuperar a popularidade no Nordeste. Numa série de eventos na Paraíba, ela apelou por união para vencer a crise e evitar retrocessos, principalmente nas conquistas sociais. A presidente participou da entrega de moradias populares em Campina Grande. Declarou que o governo buscará, até o final do ano, formas de cobrir o rombo de mais de 30 bilhões de reais no orçamento de 2016 e prometeu poupar de cortes os programas sociais. Nós não podemos voltar atrás. O país vai sair dessa muito mais rápido, porque nós nos unimos. E nós, juntos, somos capazes de superar esse momento.
Centenas de imigrantes saíram a pé de Budapeste, na Hungria, em busca de refúgio. Eles pretendem caminhar mais de 170 quilômetros. Homens, mulheres e crianças em marcha pelas estradas da Hungria. Com a interrupção das viagens de trem, os imigrantes seguem a pé em direção à Áustria e Alemanha, onde o asilo é mais provável. São no mínimo 175 quilômetros de distância. Eles não querem se registrar em centros húngaros para refugiados. A cena comoveu. E as autoridades anunciaram agora à noite que vão mandar ônibus para transportar os grupos. Nesta estação na cidade de Bixi, depois de 2 dias de impasse, centenas de pessoas aceitaram desembarcar de um trem. Elas foram levadas pela polícia para abrigos. Algumas fugiram pelos trilhos. Neste centro de refugiados de Roski, houve confusão. Já na ilha italiana de Lampedusa, uma mãe e um bebê desembarcaram juntos a centenas de resgatados. A mulher deu à luz na travessia. A ONU alertou hoje que a Europa precisa abrigar pelo menos 200 mil imigrantes. Com a pressão externa e até da própria população, o premier britânico David Cameron anunciou que o Reino Unido vai receber mais refugiados. No entanto, Cameron alertou que eles devem vir direto da Síria e não de modo clandestino. Em Kobani foi enterrado Aylan Kurdi, um menino de 3 anos encontrado morto numa praia da Turquia. Imagem que virou símbolo da crise dos imigrantes. Os conflitos na Síria já deixaram mais de 300 mil mortos. Em busca de paz, algumas famílias encontram aqui um lugar para recomeçar. O Brasil já acolhe mais sírios que os países na rota europeia de refugiados. Para o medo da guerra, a coragem de famílias inteiras. Há 4 anos, os conflitos na Síria têm devastado um povo. São mais de 300 mil mortos. Dentre os que sobrevivem, restam o desespero e a esperança. Mais de 4 milhões de sírios já se aventuraram pela vida, longe de casa. Por causa da proximidade, os principais destinos são a Turquia, a Jordânia e o Líbano, além das mais recentes rotas para a Europa. O Brasil também é refúgio. Mais de 2 mil sírios receberam asilo do governo brasileiro de 2011 até agora. O número é superior ao dos Estados Unidos e de países como Grécia, Espanha e Itália. Aqui nessa casa, em Guarulhos, na Grande São Paulo, moram 4 pessoas da mesma família. Eles chegaram da Síria há 5 meses. Os 2 filhos já trabalham e a família vive com o dinheiro que eles ganham. Todos agradecem a hospitalidade do povo brasileiro. E para eles, a maior dificuldade é a comunicação. Falar em português é mais ou menos difícil. O pai conta que a família foi bem recebida pelo governo e conseguiu tirar os documentos. Assim como eles, que só falam árabe, outros refugiados são acolhidos por voluntários, compatriotas que vieram do Oriente Médio para cá décadas atrás. As pessoas hoje vêm sem dinheiro, sem casa, sem rumo, não sabem o que vai encontrar pela frente, né? Nessa mesquita no centro de São Paulo, eles fazem aulas de português. O primeiro passo para a adaptação. E sem português não pode nem trabalhar, nem fazer nada. Para trabalhar e não servir o exército. Está caindo bomba, o avião passou e jogar bomba. Muramad chegou no Brasil há quase 2 anos e tem um sonho. Quando a guerra terminar lá, eu vou voltar lá e vou terminar o meu faculdade. Assim como ele, muitos querem voltar para casa. Mas diante da realidade cruel, a escolha é pela paz. Agradecemos o povo do Brasil que recebeu a gente de braço aberto. Muito obrigado. Um vilarejo em Serra Leoa foi colocado em quarentena depois que uma mulher morreu contaminada pelo ebola. O vilarejo de Câmbia fica próximo da fronteira com a Guiné. Os 1.000 moradores serão observados por no mínimo 3 semanas até que nenhum novo caso seja registrado. Mais de 11 mil pessoas morreram no recente surto de ebola em 3 países da África.
Susto na Austrália. Um idoso de 65 anos sobreviveu a um ataque de tubarão. O homem estava num caiaque quando foi surpreendido pelo animal. Ele chegou a cair na água e foi mordido no pé e na canela, mas conseguiu voltar remando até a praia. Esse é o 13º ataque de tubarão nesta região da Austrália só este ano. Uma viagem à praia mais isolada do mundo. E como está a investigação sobre os ataques a imigrantes que vivem no Brasil? São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Uma investigação sobre 2 atos de preconceito e racismo. Quem ofendeu esses homens? Você é muito competente, né? Quem atirou contra estes? E a explicação para reações tão extremas contra quem veio de um dos países mais pobres do mundo? Mitos e verdades da alimentação. Leite, queijo e até carne. Será que tudo isso pode ser substituído por um alimento de origem vegetal? Por que especialistas não se entendem sobre os benefícios e os perigos do consumo da soja? Um paraíso em alto mar. Nossa equipe embarca numa aventura para conhecer uma das praias mais bonitas do mundo. Essa aqui é a única entrada para a praia. E os riscos de desembarcar e sair daqui? Os encantadores de bois. Saiba o que há por trás do sucesso de vídeos como esse. Será mesmo que a música atrai os animais? A nossa equipe fez um teste e você vai ver o resultado. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro, até lá! O ex-ministro José Dirceu e mais 16 pessoas foram denunciadas hoje pelo Ministério Público Federal por desvios na Petrobras. Para a força-tarefa da Operação Lava Jato, o ex-ministro José Dirceu foi o principal político beneficiado no esquema de cobrança de propina na diretoria de serviços da Petrobras, que era comandada por Renato Duque. Renato Duque, para ser alçado no cargo de diretor de serviço da Petrobras, recebeu o apoio do então ministro da Casa Civil, José Dirceu, teve o seu custo. E esse custo redundou na posterior destinação de uma parte dos valores angariados por Milton, em decorrência da corrupção dos agentes da Petrobras, ao próprio José Dirceu. Além de Dirceu e Duque, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e outras 14 pessoas são acusadas de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O grupo desviava dinheiro da Petrobras a partir de 5 contratos com a empreiteira Engevix. A construtora repassava os valores para uma empresa de Milton Pascovitch, um dos operadores do esquema e delator da Lava Jato. Depois disso, a propina era distribuída de 4 maneiras: através de falsos contratos feitos pela empresa de Dirceu, a JD Consultoria, com doações eleitorais feitas ao PT, na reforma de imóveis do ex-ministro e em viagens e compra de aviões. Junto com mais 2 sócios, Dirceu adquiriu uma aeronave igual a essa, no valor de 17 milhões, mas depois se arrependeu e desfez o negócio. José Dirceu é o primeiro ex-integrante do primeiro escalão do Palácio do Planalto a ser denunciado na Operação Lava Jato. Segundo os procuradores, só nos crimes denunciados hoje foram desviados 60 milhões de reais. Desse dinheiro, quase 12 milhões ficaram com o ex-ministro. O Ministério Público estima que o ex-ministro seja condenado a, no mínimo, 30 anos de prisão. Ele praticou crimes graves e ele deve ser responsabilizado, como qualquer pessoa, porque nós vivemos em uma república em que todos devem ser iguais perante a lei. O melhor canoísta do Brasil, forte candidato ao ouro olímpico, liderou um boicote no evento teste para os Jogos do Rio de Janeiro. Isaquias Queiroz e os companheiros da canoagem não competiram em protesto contra a confederação. Olhos na raia para ver uma das reais esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos. Mas Isaquias Queiroz, atual campeão mundial e pan-americano, não colocou o barco na água. A velocidade da corrida é para tirar a blusa da seleção o mais rápido possível. A canoa brasileira não saiu do lugar, ficou parada. Foi a forma dos atletas protestarem. Segundo eles, o atraso no repasse do dinheiro do patrocínio já chega a 8 meses. O pagamento deveria ser feito pela Confederação Brasileira de Canoagem. Um esporte que não tem tradição,
está lá entre os melhores dos esportes do Brasil. E os atletas não ser reconhecidos pelas confederações deles, desculpa lá, um pouco de sacanagem, né? Mas o presidente da confederação, João Tomazini, garante que o problema foi uma questão de burocracia e que já está resolvido. De acordo com ele, durante esses 8 meses, o Comitê Olímpico do Brasil teria feito o pagamento no lugar do patrocinador, o BNDES. Deixar claro que eles receberam sim, porque o COB já atendeu o acordo da confederação. A verdade é que a grande derrotada no evento teste, que acontece há 11 meses dos Jogos, foi a canoa do Brasil. Em tempos de dificuldades, abrir a própria empresa pode ser uma saída para tentar enfrentar a crise, né? Mas para ter sucesso, a recomendação dos especialistas é procurar ajuda antes de se aventurar em outra área. Mirella entrega cestas com produtos orgânicos a quem está em busca de uma alimentação saudável. Nós temos 2 seleções pequenininhas, uma de 5 produtos pré-determinados, outra de 10 produtos que a pessoa pode personalizar, exatamente para pessoas que moram sozinhas ou para casais que não consomem tanto. Ex-professor de geografia, o Flávio importou do Iraque uma ideia que vem dando certo mesmo em tempo de crise. Um lava-jato que utiliza um produto especial para limpar os carros e economiza até 400 litros d'água por serviço. O empresário consegue atender até 30 clientes por dia. Nos momentos difíceis de economia que nós vivemos hoje, é muito mais interessante para a pessoa dar uma geral no carro do que tentar comprar um outro. As micro e pequenas empresas empregam 17 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Respondem por 27% do produto interno bruto. Muitos dos empreendedores vieram de grandes empresas e hoje usam a criatividade para enfrentar e superar a desaceleração da economia do país. A gente sabe que o Brasil hoje necessita do empreendedorismo como uma alternativa, inclusive, para as pessoas que estão perdendo emprego. Mães e empresárias, Laura e Vanderleia deram uma festinha na loja para lançar em plena crise uma linha de refeições congeladas para bebês a partir de 6 meses. Lançando um produto novo e uma necessidade que, segundo as que já são mães, dizem que quando é para o seu bebê você abre mão de outras coisas, mas não abre, daquilo que ele necessita. O corpo da modelo Mariana Rodrigues, que se envolveu num acidente enquanto andava de bicicleta, vai ser enterrado no interior do Rio Grande do Sul. Ela se chocou contra um ônibus numa avenida movimentada de São Paulo. O corpo da modelo deixou o ML de São Paulo hoje à tarde e foi levado para o Rio Grande do Sul, onde vai ser enterrado. O pai estava na capital desde o início da semana, acompanhando o estado de saúde da filha. Um pai jamais está preparado para enterrar um filho. A lei da vida é essa. Mariana Lavinali Rodrigues estava internada desde a última terça-feira, dia do acidente. Ela vinha de bicicleta pela ciclovia desta avenida, na zona oeste de São Paulo, quando bateu num ônibus que fazia uma conversão neste cruzamento. A modelo teve traumatismo craniano e estava em estado grave. Segundo uma testemunha, Mariana entrou na ciclovia a mais ou menos um quarteirão daqui. E o acidente provavelmente aconteceu porque ela talvez não tenha prestado atenção num detalhe muito importante. É que naquele poste ali existe um semáforo exclusivo para ciclistas e que estaria fechado para ela na hora do acidente. Mariana tinha 25 anos e era de Soledade, no Rio Grande do Sul. A modelo já atuou em campanhas fora do Brasil e foi capa de importantes revistas. A Mariana era um anjo. Era o nosso anjo. Ela está lá. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego em agosto caiu 5,1%. Mas a criação de novos postos de trabalho ficou abaixo do esperado e os dados provocaram incertezas na economia do país. Os dados não ajudam em nada quem tenta prever para que lado vai a taxa de juros aqui. E são muitos os que participam desse jogo de adivinhação. Gente do mundo inteiro. Na Europa, as principais bolsas fecharam o dia em queda. O índice Dow Jones em Nova York seguiu a mesma trajetória. Não é à toa que a taxa de juros é o principal assunto aqui em Wall Street. Quem aposta na bolsa quer saber qual será a decisão do Banco Central americano dentro de 2 semanas. Na última reunião, a autoridade monetária indicou que pode elevar a taxa ainda este mês. A equação é simples. A taxa vai subir se houver risco de inflação, ou continuará bem próxima de zero se a economia estiver desaquecida. Por isso, os novos números sobre o desemprego no país trouxeram mais dúvidas do que certezas. Em agosto, o mercado americano criou 173 mil novos postos de trabalho, menos do que os 217 mil esperados.
Ainda assim, a taxa de desemprego caiu para 5,1%, a mais baixa desde o começo da crise em 2008. Mas na decisão do Banco Central americano também vai pesar o que se passa no resto do mundo. O crescimento cada vez menor da economia chinesa e a desvalorização da moeda por lá podem adiar os planos de alta dos juros nos Estados Unidos. Por enquanto, aumentam apenas as incertezas. Aqui no Brasil, das quase 700 mil empresas abertas em 2009, metade fechou as portas 4 anos depois. A maior parte dos empreendimentos fechados ficava nas regiões Norte e Nordeste. Os dados são da pesquisa Demografia das Empresas, divulgada pelo IBGE. O dólar comercial voltou a subir e fechou cotado a R$ 3,86. É o maior valor desde 23 de outubro de 2002. E se você está planejando viajar para o exterior, é melhor não esperar uma queda da moeda americana ainda este ano. Poucas horas antes de voar para os Estados Unidos, Daniel veio comprar os dólares e se assustou. Na hora que eu planejei essa viagem, não imaginaria nunca que na época da viagem estaria R$ 3,91. A cotação da moeda americana disparou neste ano. Do valor médio de R$ 2,63 em janeiro, veio subindo quase todos os meses e chegou em agosto a R$ 3,51. 4 anos atrás, também em agosto, a média foi de R$ 1,59. Este analista diz que o maior problema é a insegurança dos investidores em relação à política econômica. Criou uma situação alarmante do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. A procura por dólar internamente foi muito grande e fez o preço subir. Para este diretor de uma corretora de câmbio, quem planeja uma viagem internacional não deve esperar queda da moeda. Se ele tem uma poupança, ele deve ir adquirindo aos poucos, para justamente não ter surpresas desagradáveis, do dólar chegar a 4, 4,10. Se a alta do dólar hoje é a dor de cabeça de quem precisa comprar a moeda americana para gastar no exterior, por outro lado, essa desvalorização do real para a nossa economia, segundo especialistas, tem um efeito muito positivo de melhorar as exportações. É que os produtos brasileiros ficam mais baratos em outros mercados. O exportador ganha uma competitividade muito grande. Isso amplia a exportação e tem um aspecto extremamente positivo, que é amplia o emprego, melhora a renda, inicia um consumo. Milhares de garrafas PET poluem diariamente as praias de Salvador. Mas já pensou se toda essa sujeira fosse transformada em arte? Tem jeito, hein? De tampinha em tampinha, um artista plástico está montando uma enorme bandeira para a Olimpíada do Rio. Ao todo, são mais de 300 mil. Há 6 anos, André transforma lixo em obra de arte. Foi nesta praia da capital baiana que nasceu a inspiração do artista. Ele estava tomando água de coco com os amigos quando se chateou com as garrafas PET deixadas na areia pelos banhistas. É um golfinho agonizando. Os biólogos chegaram à conclusão de que ele morreu justamente por causa de uma tampinha que estava na garganta dele. Da indignação surgiu a ideia de aproveitar as tampinhas como matéria-prima. De tampinha em tampinha, a bandeira de 15 metros de comprimento e 8 de largura tem o verde e amarelo do Brasil, mas tem também as cores da Argentina, do Chile e de outros países que vão participar da Olimpíada no ano que vem, no Rio. Ainda faltam 55 países para completar a obra, que já pesa quase 300 quilos. Mas André avisa, uma delas vai ficar incompleta. Esse trabalho em especial eu não vou concluir, que é a bandeira da Alemanha, né? É para compensar o meu choro e o choro de milhões de brasileiros. Ela vai ficar faltando 7 tampinhas. Pelas contas de André, pelo menos 300 mil tampinhas já foram retiradas da praia. O sonho agora é ver o bandeirão na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever esta edição na íntegra no R7 Play. Fique agora com a Super Tela. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Segunda, feriado, a gente está aqui com você. Boa noite, bom fim de semana, bom feriado, né? Tchau.